Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Muito bem-vindos aqui a esta sessão. Tarde. Boa Esperamos que se tarde a encontrem todos todos. bem, Tudo bem, do que obrigado. faz aqui as notícias do nosso Portugal, continental e Açores, que estamos representados também aqui nesta sessão também. Esperamos mesmo que esteja mesmo tudo bem a decorrer com vocês. Temos tido algumas reportes de algumas PMEs, no que toca às próximas sessões e a algum intervalo não, algum sobre as questões de mentoria também, que é o propósito deste workshop, falarmos um bocadinho sobre as mentorias e dar-vos um maior suporte, se for necessário alguma ajuda da nossa parte, sobre algumas aulas que possam ter que ser trocadas durante as próximas semanas, não estando vocês em zonas afetadas por estas Já grandes acabou. intempéries que nos estão a abater. E nossa maior solidariedade com todos, que isto realmente impacta Portugal inteiro e não só apenas umas zonas do país, porque na verdade nós estamos completamente todos interligados e mostrando aqui realmente o nosso apoio. Obrigado. Obrigado. Tendo isto em consideração, acho que poderemos começar. Ahm, já nos conhecem, já nos viram. Esta sessão vai ser organizada por mim, o Rogério Ferraz, e também pela Paola Mastrocola, que é a nossa formadora e nossa mentora no Voice Leadership. Já iniciaram o programa, já tiveram uns módulos, e então agora este workshop querem-me apenas reforçar qual é que é o nosso entendimento da mentoria para as PMEs. É um workshop que vos dará, e vai ser mesmo um workshop, pretende-se que seja mesmo um workshop, vamos mesmo trabalhar. Não sei se alguns de vocês já marcaram alguma sessão de mentoria, entretanto, desde o primeiro módulo. Sim. Sim, Maria. Mariana, desculpe. Olá, boa tarde, Mariana Ouro. Sim, eu já tive duas sessões. Muito bem. Mais alguém? Eu não. Ainda não tive disponibilidade. Sem problema, sem problema. Estamos a tempo. Acho que este kickoff também foi criado um bocadinho para isso. Mariana, pode ajudar ao longo. Aliás, gostaríamos de ter aqui alguma interação com todos. Mariana, se calhar, um bocadinho, em alguns momentos, explicar o que é que aconteceu, o que é que gostou. Também vamos desafiar a isso, vocês fazerem algumas perguntas, criando aqui uma interação entre ambos os lados. Mas é isso, porque nós realmente acreditamos no valor, das mentorias, o valor do programa o valor das mentorias no nosso programa, e aqui vimos então especialmente falar neste espaço, e abrir este espaço para perguntas, para dúvidas e que vocês possam ter. Por acaso, Rogério, eu não sei se, Yeah, sim, se é importante, posso já aqui sim. fazer uma Vamos, questão. sim, sim, exatamente. Se for um tema mais à frente da sessão, eu posso dizer, vamos falar, mas Ok, ok. Não, era uma questão muito breve. Nós estivemos, portanto, presencialmente no dia 15, e eu gostei bastante de duas intervenções de duas professoras, nomeadamente a Marta Cardoso e a Patrícia Correia, creio que era isso. E tentei, entretanto, agendar com qualquer uma delas, mas não encontrei, assim, também não fui picar todos os itens de todos os módulos, ok? Piquei uhum, alguns só por descarga, tentar ver se as conseguia apanhar, mas não uhum. consegui apanhar nenhuma delas. Sim, a plataforma não está desenvolvida para podermos pesquisar pelo Ok, nome. Não vai ser de todo, não é todo possível pois. pesquisarmos os nomes. Vai ser assim, e como nós vamos passar a explicar, vai ser através mais de qual é que é o meu desafio, e acredito, Mariana, que tem um desafio e que acredita que aquelas Uhum. mentoras poderão ser as mais adequadas para esse desafio. Por isso a plataforma está desenvolvida através de qual é que é o meu desafio, qual é que é o meu propósito, qual é que é o passo seguinte? Procurar o mentor, e então a plataforma está prevista com os filtros de encontrarmos esse mentor. É uma questão de realmente terão que dedicar este tempo, não é? Para pesquisar a nossa lista de mentores e os nossos filtros, e com Uhum. isto dizer que poderá haver ou poderão conhecer ou cruzar-se com outro mentor que poderá ser igualmente bom ou ainda melhor que aquilo que poderiam estar à espera de marcar com os sensores, com os mentores que tinham previamente selecionados. Este é que é o objetivo essencial de vocês, de vos obrigar, no sentido, a pesquisar dentro da nossa
da nossa rede de 600 mentores. Uhum. Deixo já aqui que nós vos podemos ajudar. Por norma, nós não fazemos a assistência nestas marcações destas sessões, nesta procura. O que nós podemos às vezes ajudar é se pretenderem mesmo ter alguma sessão precisa com um mentor, manda-nos um e-mail. Aquilo que nós conseguimos fazer é saber quais é que são as tags que esse mentor tem identificadas no seu perfil e a partir daí dizermos, olha, este mentor tem construção civil no setor e tem uma tag de desenvolvimento e cultura e tecnologia. Ou seja, já são tags um bocadinho diferentes do que o habitual e por aí podem chegar mais depressa. É essa ajuda que nós podemos fazer. Ok, ok. Rogério, já agora, se me permite um ponto prévio em relação à minha situação, eu não consegui estar na primeira aula, falhei logo a primeira, o que não é normal nem gosto, mas fui autorizado pela sua colega a doutora Bárbara, porque na primeira sexta-feira da turma 85 coincidiu também com um destes fenómenos naturais, e eu estou a falar da Ilha da Madeira, e tinha uma deslocação prevista e marcada, mas portanto aconselharam-me a não arriscar, ou pelo menos se tivesse compromisso a fazer, tentar alterá-los. Foi isso que fiz e a doutora Bárbara autorizou e eu vou ter a minha primeira aula presencial do primeiro módulo no dia 13 de fevereiro. Portanto, a minha só exclusivamente para este módulo, portanto, e continuo nesta turma, tal como Uhum. agora. A minha pergunta é, para marcar as mentorias, eu tenho que assistir primeiro a essa aula de 13 ou posso já começar a marcar? Não, não. Podemos já deixar claro que não é previsto, nem se pretende que vocês sigam as sessões de mentorias a par dos módulos. Agora tive o módulo 1, Crescimento e Internacionalização, vou fazer mentorias do módulo 1, Crescimento e Internacionalização. Ok. A seguir, não é isto. O que se pretende mesmo, aquilo que nós vos queremos mesmo passar, e daí criar este workshop, é muito recente, este workshop que nós criamos entre este módulo 1 e módulo 2, é mesmo para tentar, de alguma forma, desbloquear, nós mostrarmos qual é que é o valor acreditado que nós temos sobre estas mentorias e explicar-vos realmente como é que funciona o ecossistema de mentorias e esse de todo não é o princípio. Eu posso ter muito bem identificado para mim, e é isso que nós vamos falar muito hoje, vamos falar no objetivo, no desafio que a minha PME tem. Então, se o desafio da minha PME for uma cultura de inovação ou for uma transformação digital, como no módulo 5 ou módulo 6, eu não vou esperar pelo módulo 5 ou pelo módulo 6, vou começar já a fazer as minhas sessões de mentoria a marcar nesse tema, não é? E provavelmente quando tiver o módulo 5 ou o módulo 6 já vou ainda melhor preparado para depois quando estiver frente a frente com o formador ou com os desafios que são feitos na plataforma de aprendizagem, dar um maior contributo e aportar para a minha PME. Muito bem. Obrigado. E então, com isto sejam bem-vindos e começaram a vossa jornada, certo? Está para começar, mas vamos considerar que já começou a sua jornada de aprendizagem. E então aqui queremos que vocês saibam preparar e utilizar as mentorias de forma eficaz, né? E de forma eficaz com um real impacto nas vossas PMEs. É isto que se pretende mesmo para além do programa formativo, para além do estudo que nós estamos a fazer, o que nós pretendemos, aliás, o propósito todo é impacto nas vossas PMEs, impacto nas vossas empresas, em vocês próprios. Então queremos conhecer o processo para identificar os temas da PME. Este é o primeiro passo. O que é importante para a minha PME, para o impacto na minha PME, o que é relevante a estas sessões de mentoria? Quais é que são as áreas, qual é que é o desafio que eu tenho? Depois vamos aqui navegar um bocadinho o que é pré-sessão, dar um guia de boas práticas, o que é pré-sessão, o que é durante a sessão, o que é pós a sessão de mentoria, o que é que eu posso fazer para maximizar esse impacto. Saber e como e quais mentorias marcar, qual é o número limite, qual é o número mínimo, preparar para ter uma mentoria eficaz, ou seja, para a própria sessão decorrer e eu tirar máximo partido, o que é que eu tenho que fazer para preparar e alinhar as expectativas face a estas sessões de mentorias. Este aqui é aqui o nosso core objetivo. Lembrar, lá está, que nós temos os 6 módulos e as mentorias não andam a par, não têm que andar a par. Temos que fazer as preparações para o nosso módulo na plataforma de aprendizagem, depois temos o dia presencial, depois temos as rotinas de gestão de implementação. E as nossas mentorias andam a par disto tudo, da nossa jornada formativa no vosso leadership durante o período que tivermos a fazer o percurso, ou, se precisar ainda mais algum, fazer já uma nota. As sessões de mentoria não têm que ser realizadas até ao último dia do último módulo. Nós temos já previstos termos a plataforma
disponível até ao final de 2026 para vocês continuarem a realizarem sessões de mentoria. Com isto, nós sabemos que o vosso dia a dia é altamente solicitado e daí acreditamos que o período em que vocês fazem a formação poderá não bastar para fazerem estas sessões de mentoria, mas nós vamos incutir que vocês tenham uma rotina das sessões, porque isto não fique realmente também em atraso ou cair no esquecimento. E vamos dar-vos alguns motivos para isso mesmo. E têm que fazer no mínimo 12 sessões de mentoria para obterem a certificação do Voice Leadership. E agora lançamos a primeira pergunta: porquê é que a mentoria faz sentido? E gostávamos de ouvir aquilo que poderá ser a vossa sensibilidade para esta pergunta. Porquê é que acham, quem já fez ou quem não fez sessões de mentoria, porquê é que acham que a mentoria fará sentido? Bom, eu ainda não fiz, eu estava à espera deste workshop, precisamente para perceber como é que funciona a dinâmica das mentorias, que acho que é importante. Eu, no meu caso específico, vejo alguma necessidade, obviamente, de realizar aqui algumas mentorias, nomeadamente até muito ligadas ao módulo 4 e ao módulo 5, para já. Mas eu penso que a mentoria será esse o objetivo, é tornar-nos um pouco mais próximos de informação e conhecimento. Numa sessão que eu penso, e já agora aproveito para perguntar, que as sessões de mentoria são, obviamente, presenciais e apenas só poderá haver o caso de eu estar com mais um colega aqui deste curso, ou são sessões São face to presenciais. face? A plataforma está definida para as sessões serem criadas automaticamente online, mas podem ser realizadas presenciais, sem problema nenhum, mas as sessões está criada online e é uma É sempre mentoria. online, ou seja, não é presencial. Se definirem e se pretenderem, e É se houver possível. Ok. vontade de ambos e conseguirem juntar-se para realizar a mentoria, mas nós temos mentores de todo o país e até mentores internacionais, por isso não sei se será a melhor a opção, mas completamente livres de o fazerem. A única coisa que têm que fazer é marcar na mesma a sessão de mentoria na plataforma. Por isso é que ela está programada para automaticamente criar uma sessão de link do Teams e realizarem a própria sessão. Uhum. E a mentoria é 1 a 1. É vocês, PMEs, com o mentor. Ok, ok. Peço desculpa, Rogério, Obrigado. não sei se aqui posso dar o meu testemunho. Claro, Uma claro, vez que me Mariana. lancei assim um bocadinho na aventura e fiz a primeira mentoria a 28 de fevereiro com a doutora Margarida Calisti e aquilo que eu retirei da mentoria, pronto, foi a primeira. Aquilo que eu posso partilhar com os restantes colegas é que acaba por ser, para já, o facto de ser online dá uma certa flexibilidade, porque nós tentamos ajustar tanto o nosso horário como o mentor, nós a eles e eles a nós. Portanto, isso é uma mais-valia, que eu queria deixar essa ressalva. E depois, creio que é uma hora que é um bocadinho direcionada, para nós, no sentido, depois, obviamente, cada um, consoante o tema que quer abordar e a necessidade que necessita de ver esclarecida. Eu, no meu caso, nesta primeira mentoria, que identifiquei com a doutora foi realmente a questão da imigração, da porta de entrada para a imigração e para a mão de obra, e eu acho que foi bastante positivo. Portanto, dei a conhecer um bocadinho a história da nossa empresa, onde é que se situava, pronto, pontos positivos e pontos negativos, e tentando aqui um bocadinho também dar a indicação de qual é que neste momento seria a temática que nós gostaríamos de ver resolvida, e realmente com ela trilhei este caminho na questão da contratação por via da Via Verde da imigração, e eu creio que foi bastante interessante e produtivo, e pronto, e criámos aqui alguma sinergia. Portanto, era esse o testemunho que eu queria deixar. Que bom. Eu já agora, aproveitando o seu testemunho, que é de elevado interesse, pelo menos para mim, para a minha Sim. atividade, essa mentoria foi com quem? Pergunto. Doutora Margarida Calisto. Ok, Foi, obrigado. foi bastante interessante, pronto, e a doutora também me apercebi que percebeu exatamente a dinâmica das estruturas, porque pronto, cada organização é uma organização. A minha área de trabalho, ainda por cima um bocadinho mais complicada, tem a ver com a área extrativa, portanto, com tudo o que isso implica, é uma pedreira, portanto não é uma área de negócio normalmente
tradicional, digamos assim, contudo, ainda por cima no Alentejo, portanto, com uma série de vicissitudes e, portanto, acho que foi bastante interessante aqui trocarmos aqui algumas considerações, se bem que eu já tinha algumas luzes, mas ela acabou por dar aqui um acrescento e acho que foi bastante positivo. E deixou o Obrigado. contacto e teve disponível e alguma coisa que fosse necessária até posteriormente mostrou-se bastante disponível para o efeito. Portanto, eu acho que é muito positivo e queria agradecer-vos esta iniciativa, me parece muito interessante. Eu, por acaso, depois tive uma segunda mentoria, aproveitando já agora o facto do Rogério nos estar a dar esta hipótese, foi muito engraçado, porque também acabei por ter uma segunda mentoria com uma pessoa também do Norte, uma empresa de materiais químicos também perigosos, e também foi uma conversa muito interessante, foi uma partilha, também no âmbito da conformidade legal, ambiental, que também é uma coisa que também nós infelizmente também temos que passar por ela, e portanto foi aqui um bocadinho de partilha e foi bastante produtivo também e acho que se continuar assim, acho que vai ser muito interessante e muito positivo. Obrigado. Obrigado. Nada. Mais algum? Muito bem. Eu vou só fazer um parênteses já, e aqui um parênteses só relevante aqui ao nosso trato. Nós tratamos todos sem títulos. No Voice Leadership e mesmo na formação de executivos não temos o Ok. título e mesmo os nossos mentores, os nossos formadores, é um trato muito simples, cordial, como sempre, mas um trato sem títulos, não nos precisamos estar a tratar com algum título, engenheiro, doutor, excelentíssimo, não. E é mesmo uma postura Desculpa. não só do Voice. Sem problema, Mariana, é só É para força estarmos. do hábito, não leva a mal. É que há Sim, pessoas que só ficam, para levam estarmos. mesmo a mal se não nos chamamos pelos títulos e Sim, depois sim, gera sim, uma confusão. Peço sim, sim, sim. desculpa. No Vice Leadership aliás, a postura mesmo cordial de toda a nova SBE da formação de executivos é um trato cordial, sem títulos, muito, muito direto. Está bem? Pronto. Só porque estávamos a ouvir muitos doutores, entretanto, e deixar só claro, está bem? E muito obrigado pela partilha, Mariana e Miguel. E pelo que eu vi, tenho uma perspectiva muito ligada à informação, muito ligada à parte técnica, recolher informação, obter informação, não é? E aquilo que nós e o Voice Leadership vos propõe, e é isto que nós vos queremos dar como estes insights, é que não seja só apenas isso. Nós sabemos que vocês, como PMEs, precisam um pouco mais do que isso, apesar de nem o saberem, mas aquilo que eu vou dizer vai ser já completamente claro para muitos de vocês, que é o combate ao isolamento. Eu sou a minha PME. O combate à validação da tomada de decisão. Eu tomo as decisões da minha PME, não tenho com quem validar estas decisões, não tenho nenhum suporte adicional para verificar, validar. Todos nós dizemos, ouvimos muitas vezes PMEs a dizer é o dia a dia, é o bombeiro, tenho que tratar tudo, é uma correria brutal, já assistir à formação é bastante exigente, então utilizem e canalizem alguma da vossa vontade também para encarar as mentorias também como, ok, pode ser muito técnico, pode ser buscar conhecimento, pode ser um complemento à formação presencial, mas pensem nisto também com outras perspectivas. E esta que eu estou a dizer será apenas só mais uma, mas acrescentem, vão pensando mesmo o que é que poderá ser mais, o que é que poderá fazer mais sentido também serem sessões de mentoria, sem ser só esta componente tão técnica, tão operacional, tão de conteúdos, não é? Alguma validação vossa, porque vocês precisam, e mentoria é exatamente isto, é um suporte, vão ter pessoas disponíveis para estarem a acompanhar-vos durante esta jornada formativa do Voice. E aproveitem e pensem um bocadinho mais para além do que é que esta mentoria poderá fazer mais sentido do que esta parte, como nós estávamos a falar, e muito obrigado mais uma vez pelos testemunhos. E este realmente é um dos desafios, porque é muito fácil nós virarmos isto para a parte técnica, para a parte do conteúdo, para a parte da melhoria, para a parte dos KPIs, mas pensando nestas sessões de mentoria com outras perspectivas, ajudará certamente as vossas PMEs também e terão muito mais impacto também certamente nas vossas PMEs, se tiverem uma mentoria para validação de algum conteúdo, mas como para o demais. Não sei se faz sentido e se alguém de repente tem quer partilhar alguma coisa. Eu ia só fazer aqui uma questão, pode parecer assim um bocado
estranha, mas se tiver uma sessão de mentoria online, por hipótese, eu poderei ter aqui ao pé de mim algum colaborador de um determinado departamento? Ou não? Ou Miguel, tenho que estar vamos falar. sozinho? É exatamente isso, é one-on-one. É suposto o Ok, Miguel está receber bem. esse apoio. O Miguel é que é o, Tudo bem, já percebi, sim, sim, sim. sim, e isso deixa-nos os nossos mentores um pouco desconfortáveis, porque na verdade eles vão preparados para ter uma ação e nós já tivemos reportes Ok, de alguns casos, principalmente na área financeira, que é um caso normalmente um bocadinho mais confuso. mais Ah, confuso. Ok. sim, e então tivemos alguns reportes e o nosso apelo é que efetivamente O não façamos sozinhos, está bem, ok. faça sozinho, Obrigado. preparem-se com a pessoa Sim, sim, sim. e levem, porque Sim, senão de repente temos faz sentido. o gestor da PME, Claro, o encarregado da contabilidade na PME e o próprio contabilista na própria ação. está E bem. então depois não é uma sessão de mentoria, passa a ser uma consultadoria ou Exatamente, ok. Está bom, precisamente Rogério. Obrigado. então, sim, aqui só porque é que estas mentorias fazem sentido para os gestores, não é? Esta experiência prática, como estávamos a falar há pouco, e o desafio é irem para além disto, de ir buscar alguma forma, de perceber que este contributo é altamente personalizado, é para vocês, é imparcial, o mentor não tem nenhuma relação à vossa PME, ele vai falar de uma forma muito parcial, uma perspectiva sempre externa aos vossos desafios, aos vossos problemas e às vossas realidades. E vai tornar também realmente esta confiança nas vossas decisões, nas vossas competências. Nós vamos falar daqui a pouco de um bocadinho da mentoria, numa segunda mentoria com o mesmo mentor, não é? E perceber se realmente faz sentido termos uma segunda mentoria para validar alguma destas decisões. E aqui queríamos deixar claro, para facilitar também este processo, o que é uma sessão de mentoria, o que é que nós entendemos que seja uma sessão de mentoria, o que é que não é, o que é que está dentro do campo do que ser uma sessão de mentoria, para ter impacto, para ser funcional, para no final da sessão nós sairmos, ok, isto realmente valeu a pena, vamos fazer aqui um plano de ação e vou implementar, e o que é que não é uma sessão de mentoria. E a Paola sabe explicar esta parte bem melhor que eu, a Paola tem dezenas de sessões de mentorias realizadas no Voice Leadership, está sempre em contacto com as nossas PMEs, porque também é formadora no programa, e ela, melhor do que eu, vai explicar esta parte. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Então, como o Rogério disse, importante aqui percebermos, né, o que é mentoria e o que não é mentoria, mesmo no sentido de alinhar as expectativas, né, alinhar as vossas expectativas para que a mentoria seja o mais eficaz possível. Então, vamos lá. A mentoria é um espaço de partilha de informação e experiência, e é um espaço confidencial. Os mentores, todos os mentores selecionados para o programa, hoje mais de 600 mentores, eles passaram por uma seleção e por uma acreditação, tá bem? Foram 3 dias num processo de, vamos dizer, treinamento, aonde eles receberam um certificado para ser mentor dessa iniciativa. E eles tiveram que comprovar, inclusive, a sua experiência prática. Porque aqui, quando a gente pensa no mentor, o chave da questão é a mão na massa, é a prática, é qual é a bagagem prática que ele tem mesmo naquela área, naquele tema específico, para poder contribuir com vocês. Porque o mentor não é um consultor, não é um professor, não é um coach, tá bem? Ele é alguém aqui que tem uma experiência robusta e que vai poder contribuir sempre no sentido de perceber o seu contexto, fazer as perguntas e iluminar os vossos caminhos, tá bem? Esse é o papel do mentor. Durante essa acreditação, o mentor também tem contato e vamos dizer, se tem o compromisso de cumprir um código de ética, tá bom? Um código de conduta, o que faz que essas sessões, aqui para que vocês fiquem tranquilos, essas sessões são absolutamente confidenciais, tá bem? É uma sessão que é feita entre profissionais, ou seja, vocês são profissionais e o mentor também é um profissional e o mentor também tem o objetivo, né, de explorar e de expandir um tema que seja focado nos
seus desafios, né? E nos seus desafios de empresa e nos seus desafios como líder. Ou seja, o mentor também tem esse desafio que a mentoria seja o mais eficaz possível. Acho um dado interessante para que vocês saibam também, e isso também faz muito, vai muito de encontro com o que é ser mentor. Nessa iniciativa, os mentores trabalham de forma voluntária, pro bono, tá bem? E isso mostra ainda mais o quanto eles estão dispostos a doar o tempo para contribuir com vocês, com o negócio de vocês. Por isso que é importante para eles também verem aqui resultado. É um espaço de colaboração, essa palavra é chave. O mentor está aí para colaborar, não está para impor nada, ele está para colaborar, para fomentar o debate de ideias, tá bem? Sempre baseado nas experiências reais. Ele também quer perceber a experiência real da sua empresa e agregar valor com a experiência dele, para que vocês consigam expandir as perspectivas, né, as suas perspectivas, os horizontes, ampliar possibilidades, e potenciar resultados, tá bem? Com base nas novas decisões que vocês podem tomar como fruto dessas sessões de mentoria. Essas sessões de mentoria também, elas ajudam a tornar as decisões mais rápidas e a tomada de decisão com mais confiança. Né? Então, é muito interessante que vocês possam mesmo reservar aí um tempo para nós, como disse a Mariana, né? Um tempo para nós, achei bastante interessante, é um tempo de vocês, onde vocês possam parar para pensar e ganhar, assim, usar esse mentor mesmo como um parceiro, que possa trazer essa confiança e atalhos para a tomada de decisão. Lembrando que as decisões são sempre, né, tomadas por vocês. Outro ponto que eu achei bastante importante, que foi dito pelo Miguel, né, que é exatamente isso, a mentoria, o objetivo da mentoria é tornar o conhecimento mais próximo. E ela atua como um complemento, tá bem? Um complemento muito importante no programa Voice Leadership. O Voice foi desenhado para conseguir atender e atacar as principais dores de vocês, as principais dores das PMEs portuguesas, tá bem? O programa foi desenhado obviamente, pelos diretores acadêmicos da Nova, mas também muito com feedback do IAPMEI, tá bem? E do mercado, porque é um ecossistema enorme que apoia o programa Voice Leadership. Então, o programa realmente está muito focado na parte prática. E a mentoria aqui tem um papel enorme, é uma enorme alavanca para trazer para a prática, né, esse conhecimento. Então, durante as sessões presenciais têm uma parte teórica importante, muito focada também naquilo que pode ser, que faça sentido, que possa ajudar a PME a se desenvolver. Depois tem as rotinas de gestão. Então, após as sessões, agora vocês estão entre módulos, né? Então, imagino que estão trabalhando nas rotinas de gestão, certo? Essas rotinas de gestão trazem aqui, já começam a trazer para a prática a teoria, e a mentoria traz para a prática específica do seu dia a dia, tá bem? Então, é um grande complemento que faz parte da captura do conhecimento, mas para causar mesmo o impacto real e mais rápido nas empresas de vocês, ok? E aí, fazendo um contraponto, né, a mentoria não é, então, uma conversa sem propósito nenhum e uma conversa entre amigos, né, ela faz parte da metodologia desse programa formativo. Não é uma consultoria, como eu mesmo disse, ou seja, não esperem chegar na mentoria com uma receita de bolo aqui no final da mentoria, e se for alguém receitar uma receita de bolo, provavelmente não vai funcionar, né? Porque aqui a mentoria tem que ser bastante específica para o seu tema. Não é uma imposição de ideias, ou seja, vocês não têm que se preocupar, eu fiz uma mentoria e agora eu vou ter que cumprir aquilo que aquele mentor disse, né? Isso não acontece. Ninguém sabe melhor do negócio do que vocês, e os mentores, eles sabem disso, tá bem? Eles não estão para impor ou receitar
nada. Vocês é que vão aqui capturar o que faz sentido para vocês, certo? Dessas mentorias. Então, a dica que vocês já vão com esse olhar de reter o que faz sentido para vocês. Não é um espaço de venda de serviços ou produtos, e se isso acontecer, nós equipa, né, a equipa de coordenação deve saber. Isso não é exposto, normalmente não acontece, tá bem? Mas é só para vocês perceberem que vocês não vão, porque às vezes a gente já teve algum feedback do tipo, olha, eu não quero fazer mentoria, porque o mentor vai querer vender alguma coisa, porque depois é um consultor que quer me vender tais serviços. Isso não é o propósito, isso não pode acontecer, tá bem? Também não é uma sessão de debate de ideias. Quem está certo e quem está errado, né? O mentor ele tem que agir aqui no modo também de escuta aberta para perceber o contexto de vocês, escuta aberta e curiosa, e, novamente, ele é um profissional, tá bem? E aqui, como disse, não é um espaço para garantir obrigatoriedades, então não significa que vocês vão ser obrigados a implementar as ações que são determinadas ao longo da sessão de mentoria. Ok? Avançamos. Para que a mentoria seja eficaz também, uma boa dica é perceber a mentoria como um processo. Né? Isso é interessante porque vocês conseguem aproveitar cada uma das fases da mentoria. Então, é um processo com começo, meio e fim, e nós podemos aproveitar cada uma destas fases, que começa pela preparação, né? Então, vamos nos preparar aqui para começar essa jornada das mentorias. E para quem já começou, o caso da Mariana, né? O que ela pretende, né? O que vocês pretendem? Como que vocês vão se planear para aproveitar ao máximo dessas mentorias? No programa, vocês devem fazer 12 mentorias, no mínimo. Mas aqui eu já vou contar um segredo para vocês. Quem começa, é muito difícil parar, tá bem? O primeiro passo aqui é difícil, mas o feedback... A gente começou o programa, né, Rogério? Com 20 sessões marcadas por mês. Hoje nós temos 400 sessões de mentorias marcadas por mês. Então, e dizem que a mentoria é o melhor do programa, tá bem? Então, olha, o quanto vocês... É aquela coisa, né? Se eu soubesse disso antes, eu teria feito. Então, estamos aqui sendo amigos e avisando, olha, aproveitem. Acho que vocês realmente vão gostar e tentem aproveitar aqui as dicas também. Tá bem? Que começa, de novo, pelo planeamento. Então, quantas mentorias vocês vão fazer por mês? 2 sessões? 3 sessões? 4 sessões? Então, uma vez por semana, eu vou bloquear um momento para mim, volto a falar aqui o que a Mariana disse, né? Um momento para nós, um momento onde eu vou fazer uma pausa no meu dia a dia e eu vou me permitir ter uma visão, né? Uma visão de helicóptero. Ali eu vou me permitir sair da correria do dia a dia para pensar num objetivo estratégico, pensar em ir mais além, pensar como é que eu posso ultrapassar determinado desafio, ok? Então, começa por planear no calendário, escolher um tema. Isso, vamos falar, isso é fundamental, crucial, vou falar no próximo slide. Com o tema você consegue, de uma maneira muito fácil, escolher um mentor, usando os filtros da plataforma, e, de novo, usando essa estratégia, né, do programa, tá bem? Ter em mente que é necessário aqui, como é óbvio, vocês sabem, numa reunião online, mas numa reunião tão importante que é uma reunião para vocês, né, ter aqui um lugar tranquilo, um lugar que vocês não necessariamente sejam interrompidos a cada minuto por alguém da vossa equipe, tá bem? Que tenha uma boa conexão na internet, ou seja, se preparem para fazer essa sessão de mentoria. E a partir do momento que você fez a preparação, é mesmo entrar na plataforma e marcar, tá bem? E nós aqui gostaríamos muito que vocês marcassem a sua primeira sessão de mentoria, se não hoje, né? Até segunda-feira, tá bem? O quanto antes possível, para fazer aqui o desbloqueio. Bom, durante a mentoria, como vocês sabem, o mentor tem que ser pontual e vocês também, né? São 2 profissionais que estão marcando uma reunião. Um ponto importante é sempre a
Comunicação. O mentor não é Deus e nem uma entidade absolutamente inacessível. Ao contrário, né? Se vocês tiverem alguma questão, olha, eu não posso nesse dia, ou eu não vou conseguir chegar, ou eu vou atrasar 10 minutos, ao marcar uma sessão de mentoria, vocês recebem um telefone e um e-mail. Entrem em contato com esse mentor e avisem, olha, mentor, será que podemos começar em 10, 15 minutos? É uma comunicação com alguém que você vai ter aqui uma reunião, sem receios, tá bem? Uma dica, podem usar o WhatsApp. Os mentores usam muito o WhatsApp para agilizar na comunicação, tá bem? Durante a mentoria, o mentor vai buscar estabelecer aqui uma relação de confiança, né? E vocês também, a gente pede que vocês também entrem nesse modo, né, de uma sessão com bastante confiança. Durante a sessão, o mentor vai seguir uma metodologia, né? Uma metodologia que todos os mentores do programa Voice devem seguir. Isso passa por começar a sessão, então, que vai até 60 minutos, e aqui eu já adianto uma pergunta. Ah, mas ela tem que durar 60 minutos? Uma sessão de mentoria não necessariamente precisa durar 60 minutos. Você e o mentor é que vão juntos, né, determinando. Mas nós aqui, pela nossa experiência, sabemos que menos de 40 minutos é muito difícil que vocês tenham uma sessão de mentoria proveitosa, tá bem? Porque é necessário, imagina vocês, é necessário que o mentor perceba o contexto da vossa empresa, para que ele possa intervir ou partilhar a experiência prática dele adequadamente, e não ideias sem nenhum tipo de conexão com o contexto de vocês. Então, no mínimo aqui, nós sempre dizemos 40 minutos. Na plataforma, sempre marca 1 hora, tá bem? Mas para que vocês, de novo, né, para gerir as expectativas aqui, no mínimo 40 minutos para que seja uma mentoria eficaz, e às vezes sim passa um pouco da 1 hora, 1 hora e 5 minutos, 1 hora e 10 minutos. Passar muito 1 hora e 15, 20 já perde um pouco o foco da mentoria, tá bem? Aqui por experiência. Então, sim, 1 hora, vamos dizer que a 1 hora é o tempo ideal, tá bem? Importante durante a mentoria que vocês pensem, olha, ótimo, eu vou escutar uma pessoa que tem uma bagagem importante, mas quem conhece mais o meu negócio sou eu, e eu vou tirar da mentoria o que é realmente importante e útil para mim. No pós-mentoria, façam imediatamente, depois da mentoria, façam a avaliação na plataforma dessa mentoria. Vocês também recebem, assim que terminou a mentoria, vocês recebem no e-mail, tá bem? Uma notificação. Avalie agora a sua sessão de mentoria. Façam a avaliação imediatamente, porque vocês estão com, ou seja, as coisas frescas ainda, tá bem? E porque tem um ponto importante, a mentoria só conta como realizada quando ela é avaliada, ok? Isso é um ponto também bastante importante. Ela só conta como realizada, e lembra que é importante aqui para receber o certificado cumprir as 12 horas de sessão mínima, não é o que queremos que vocês aproveitem muito mais a mentoria, mas as 12 horas mínimas, então é importante fazer aqui a avaliação, tá bem? No pós-mentoria também é importante, de uma certa forma, registrar aqui e pensar no seu plano de ação. Ou seja, o que eu vou tirar dessa mentoria que eu vou implementar, né? Nem que seja marcar a próxima sessão, né? Mas toda a sessão de mentoria deve sair com um plano de ação. E é importante que vocês comecem, aqui é uma dica também. Eu, como mentora, tenho uma dica para vocês. Quando eu fazia uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, era fácil para mim simplesmente deixar, né, no meu caderno e lembrar depois. Mas quando as sessões de mentoria começaram a se multiplicar, eu percebi o quanto é importante registrar de uma forma organizada, né? E no caso vocês, como gestores, registrar de uma forma organizada qual foi a data daquela sessão, qual foi o tema debatido, qual foi o mentor, mas mais importante do que isso, qual foi o plano de ação? Quais são os pontos que fazem sentido? O que eu vou implementar
quando que eu vou implementar, quem que vai me ajudar a implementar e como é que eu vou medir depois esses resultados, tá bem? Nós vamos partilhar no chat, no final da sessão, um documento, né, vamos dizer, uma estrutura simples, onde vocês podem fazer essas anotações para nos ajudar. Já é vamos dizer, um quadro pronto, né, de ficheiro Excel, onde vocês podem usar para registrar, fazer esses registros. Tem uma dúvida no preenchimento da escolha dos temas. Sim, vamos chegar lá, Isabel. Já vamos falar aqui sobre os temas, tá bem? No próximo slide. Só, ok? Rogério, só queria voltar um minutinho aqui. O plano de ação e a implementação, aonde vocês, ao registrar esse plano de ação, vão perceber se faz sentido marcar uma mentoria de segmento, tá bem? Uma mentoria de segmento para continuar a falar sobre esse tema, né, com o mesmo mentor, ou também pode ser com um outro mentor diferente. Avançamos. Ponto absolutamente aqui crucial é para vos ajudar a ter uma boa sessão de mentoria e para que essa mentoria seja mesmo eficaz e gere impacto na vossa empresa. É ter aqui bem claro, né, o tema e o objetivo da mentoria bastante definido. Porque imagina, se o principal se a principal mais-valia do mentor é a experiência prática, é preciso que vocês procurem um mentor de acordo com aquilo que vocês precisam resolver, de uma forma bastante específica, porque é um olhar voltado para a empresa de vocês, certo? Então, quanto mais vocês forem específicos no tema, mais fácil vocês encontrarem um mentor adequado para contribuir com a experiência prática e para vos ajudar a desenvolver ou ultrapassar aquele desafio. Então, tudo começa na escolha desse desafio. Ou seja, a escolha do desafio é o coração da mentoria, nós podemos dizer, tá bem? E aqui para ajudar, hoje temos, enfim, muitas sessões realizadas, né? Aqui para vos ajudar uma dica dos outros gestores que nós aqui recolhemos. Como que vocês podem, então, determinar os seus desafios, os seus temas das mentorias, os seus temas e os objetivos? Nossa dica é, vocês ainda que estão começando agora essa jornada, começando o ano 2026, quais são os objetivos, os principais objetivos estratégicos para as vossas empresas? O que vocês querem alcançar de hoje, num curto espaço de tempo, vamos dizer, em 12 meses, até o final do ano, tá bem? Quais são os seus objetivos estratégicos? O que vocês precisam, o que vocês estão colocando como metas macro para vocês? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero crescer, mas Portugal ficou pequeno para mim, então uma forma de crescer aqui é fazer um processo de internacionalização. Mas o meu grande desafio aqui, nesse caso, seria perceber como funciona a aquisição de clientes durante um processo de internacionalização. Então, eu tenho um objetivo estratégico, que é internacionalizar, e que pode ser, por exemplo, eu quero crescer, e eu tenho aqui uma gama de produtos que eu já estou, enfim, já na máxima capacidade. Eu sei que eu preciso inovar, eu preciso implementar uma cultura de inovação na minha empresa, né, para conseguir crescer para outros setores. Então, isso é um objetivo estratégico. A partir daí que você tenha os seus objetivos estratégicos determinados, você identifica os desafios. No caso da internacionalização, então o desafio é a aquisição de clientes, tá bem? A partir do momento que eu tenho os desafios, fica fácil já começar a definir os temas de mentoria. E aqui o que vocês podem fazer é priorizar. Então, eu tenho os meus desafios, eu vou fazer uma priorização desses desafios, ou seja, o que eu preciso, o que eu acredito que, se eu atacar antes, vai me trazer
mais impacto, ou seja, com custo-benefício, né, de trabalhar um determinado desafio, e prioriza a marcação das mentorias de acordo com a importância, né, e o resultado que vocês pretendem obter com a ultrapassar cada um destes desafios, tá bem? A partir daí, vocês têm então os desafios, que vocês priorizaram os desafios, que eles viraram temas possíveis de mentoria, os temas macro, vocês vão passar para a busca do mentor. Aqui só um ponto, antes da gente entrar mesmo na busca do mentor. Você pode hoje começar o programa com os seus objetivos estratégicos traçados. Não significa que à medida que você vá passando os módulos e as áreas, as 6 áreas-chave, que você não vai encontrar perceber que você tem novos desafios que precisam ser trabalhados, tá bem? Isso é absolutamente possível. E você, ao longo do tempo, vai dizer, olha, eu tenho esse objetivo, né? Mas eu já comecei a trabalhar esse objetivo, eu acho que aqui na área de gestão de clientes e operações, eu quero trabalhar também esse desafio agora, né? Porque eu fiz a jornada formativa, eu fiz as rotinas de gestão, eu tenho esse desafio, eu acho que faz sentido eu trabalhar também esse desafio, ok? Então, você pode trabalhar das duas formas, mas não necessariamente você precisa ficar preso absolutamente a cada módulo, a cada área-chave. O ideal é que você comece essa jornada já tendo em mente quais são os objetivos macro. E a partir daí, como disse, temos aqui então os temas, vamos para a escolha desse mentor. Então, aqui avançamos para a escolha do mentor. E para escolher um mentor, a Nova, que hoje tem essa diz que é a maior plataforma de mentoria aqui do país, desenvolveu esses filtros muito focados mesmo nos temas da mentoria, né? Para que vocês consigam encontrar um mentor, escolher um mentor de acordo com a experiência prática. Por quê? Na balança, o que a gente percebe, e de novo, porque faz parte do papel do mentor, na balança, entre a notoriedade do mentor, o setor de atuação do mentor, a imagem do mentor, que pode ser interessante para um desempate das alternativas de mentor que você tem, na balança, o que pesa mais aqui é a capacidade desse mentor, né, de expandir as suas hipóteses, de ampliar os seus horizontes. E isso só é possível se ele realmente tiver uma mão na massa e uma experiência comprovada, tá bem? Numa área que faça sentido para vocês. Não necessariamente a área de vocês, mas numa área que se relaciona aqui com as vossas empresas e outra área que você queira também entender quais são os possíveis best practices, por exemplo. Tá bem? Então, a escolha do mentor aqui é importantíssimo considerar essa experiência prática e depois, como eu disse, avançando para um possível desempate, temos o quê? Que através da plataforma você pode, por exemplo, consultar a biografia rápida desse mentor, né? E para complementar, você poderia ir às redes sociais do mentor, o LinkedIn, por exemplo, né? E também uma das coisas interessantes nessa escolha é, obviamente, aqui a sintonia, ou seja, qual é a disponibilidade, né, que esse mentor tem para vos ajudar, para conjugar as agendas, etc. Tá? Então, esses, digamos, são os outros critérios aqui de desempate. E agora podemos, então, experimentar e ir aqui à plataforma, certo? A plataforma do Voice, que vocês já têm acesso, obviamente, já entraram, né? Antes disso, antes de eu aqui compartilhar a plataforma, alguém quer fazer alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário, alguma dúvida? Faz sentido a dica para a definição dos temas com base nos desafios?
Sim, não? Nós esperamos que os desafios vão crescendo. Era mesmo um pouco o que a Paola estava a dizer. Nós achamos que temos bem pensados os nossos desafios, mas não teríamos uma jornada formativa como nós temos se não vos for além e a pensar exatamente que poderão ter outros desafios que ainda nem sequer eram imaginados, por vocês. E é esse também que nós pretendemos com o nosso conjunto dos nossos formadores, nas nossas sessões, é isso, é tentar-vos ir além ainda dos desafios que possam ainda nem ter sequer idealizado. É isso. Muito bem. Então vamos lá navegar agora na plataforma, usar a ferramenta. Ok, todos conseguem então visualizar. Então, vocês têm o perfil de vocês, né? É a sua área reservada dentro da plataforma Voice Leadership. Na aba, para marcar a primeira sessão de mentoria, vamos na aba aqui à esquerda, na aba das mentorias, certo? E aqui também é bom perceber se todos. Será que todos conseguem entrar agora conosco, acompanhando aqui conosco? Sim, conseguem ir à plataforma. E eu queria já perguntar se todos estão aptos a marcar mentorias. Normalmente há algumas Sim. questões um pouco técnicas, porque podem não ter a aba da mentoria disponível e isso basta apenas Exato. com um pedido de atualização dos dados. É muito regular a plataforma pedir-nos esta atualização dos dados, por isso, se não conseguirem ter acesso à aba de mentoria, primeiro passo, aqui no canto inferior direito, esquerdo, peço desculpa, haverá sempre aqui um aviso a dizer que poderá ter que atualizar os seus dados. Exato. Julgo Muito ser bem. julgo ser o meu Sim. caso, que eu tenho o botão mentoria a branco, que diz que tenho que completar o meu perfil. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente, Roberto. Deve completar o seu perfil, tá bem? Com as informações que faltaram para que você esteja apto a começar a marcação das mentorias. Ok. Falta o Ok? preenchimento do setor e um texto de apresentação da PME. Ok. Perfeito, isso mesmo. E é importante esse trecho de apresentação da PME, até agora, já aproveitando, porque quando o mentor recebe a marcação de mentoria, além do desafio, ele também vai consultar esse pequeno texto, tá bem? Ok. De descrição da empresa. Isso permite que ele se prepare, né? Ele faça uma pesquisa dele, tá bem? Ele faça essa primeira pesquisa para já chegar com alguma informação, algum contexto, algum antes da sessão, ok? Então vamos lá, vamos marcar a nossa primeira sessão de mentoria e eu vou usar aquele exemplo do desafio, tá bem? Que falamos antes. Então vamos lá, vou encontrar um mentor de acordo com o meu desafio, né? Isso é bastante importante. Eu vou agora tentar perceber quem é que tem uma experiência prática para me ajudar a ultrapassar esse desafio e eu vou iniciar aqui os filtros. E essa plataforma, né? Essa plataforma me permite começar pelas áreas chave, as áreas de especialização do programa, porque lembra que aqui nós no Voice Leadership identificamos, ou vamos dizer, categorizamos a grande maioria das dores das PMEs, né, nessas 6 áreas-chave, tá bem? Então, eu quero crescer, eu gostaria de internacionalizar, eu vou no primeiro filtro que vai ser crescimento e internacionalização. O primeiro filtro que eu vou usar a área, tá bem? Que vai ser crescimento e internacionalização. Eu poderia ter um desafio de inovação. Então, eu poderia ir aqui na área de inovação, ok? Mas nesse caso, eu começo a minha pesquisa do mentor através da área de crescimento e internacionalização. Dentro de crescimento e internacionalização, tem os subtemas que vocês já fizeram, certo? No módulo 1. Eu vou novamente aqui em internacionalização e olha só a quantidade de microtemas, vamos dizer aqui, né, possíveis, e aqui mostra a riqueza da experiência dos mentores.
né? Porque nós temos hoje mais de 600 mentores com experiência prática, e aqui eu vou usar esses outros filtros. Então, como eu disse, eu quero internacionalizar, eu queria perceber bem como que é uma estratégia, por exemplo, deixa eu ver aqui, de aquisição, né, de clientes. Vamos ver. Desculpe, não, peraí. Eu primeiro quero perceber os riscos e desafios da internacionalização, tá bem? Então, primeiro eu quero perceber os riscos e os desafios da internacionalização. Nesse momento aqui, eu já tenho alguns mentores, tá bem? Eu tenho alguns mentores, só eu queria tirar esta. Pronto, só para vocês perceberem. Então, eu usei aqui o primeiro filtro, que é o filtro da área, tá bem? Mas o filtro da área, do subtema e do microtema, ok? E eu tenho um pool considerável de mentores, certo? Que eu posso escolher ficar aqui e fazer a minha pesquisa, ou eu posso escolher usar ainda mais um filtro, tá bem? E aqui, eu não nesse processo de internacionalização, que mais eu, na verdade, me preocupa é a aquisição de clientes, como eu disse, né? Então, eu vou combinar uma outra área, tá bem? Então, eu vou combinar uma área aqui, porque essa primeira área aqui, ela é bastante macro do ponto de vista estratégico, né? E é então interessante nesse desafio combinar uma outra área mais aqui ainda mais prática, né? Gestão de clientes e operações, gestão de clientes, e aqui eu vou aqui, olha, dentro de todas essas possibilidades, eu quero alguém que tenha a mesma experiência prática com relação à estratégia de aquisição de clientes. Olha, então aqui eu cheguei nesses mentores. E esses mentores, eles têm mesmo experiência na carreira deles, no que eles passaram, nas empresas que eles trabalharam, nas próprias empresas, eles têm, e eles atuaram, né, para nos desafios da internacionalização com relação à aquisição de clientes, ok? Certo? Temos uma quantidade boa ainda, e eu ainda poderia, né, no caso, eu ainda poderia escolher um setor. Eu poderia usar mais um filtro aqui, ou eu até poderia usar mais uma área, mas nesse caso eu vou usar mais um setor, tá bem? O setor onde eu estou inserido. Então vamos lá, alojamento e restauração, vamos supor, vou filtrar ainda mais. E aqui eu cheguei, né, com opção, com duas opções de mentores. Para que eu possa escolher, é importante, sim, ver perfil. E aqui o perfil, esse texto, o mentor tem que ser capaz de passar a experiência prática dele de forma, ou seja, rápida, para que vocês consigam, né, fazer uma leitura rápida, perceber um pouco qual é o background, a experiência dele, tá bem? E decidir se faz sentido para vocês ou não marcar. Eu aqui, no meu caso, gostei do perfil aqui da Nélia, acho que faz sentido, uma experiência interessante, eu li o perfil dela, tal, mais de 10 anos de experiência, gestão de equipas, transformação, ou, enfim, vou agendar. E aí, acontece, né? Temos, então, muitas sessões a serem marcadas, e temos alguns mentores que têm poucas, ou alguns, dependendo do momento do ano, poucas sessões. Então, pode acontecer de vocês se depararem com este aviso. Não existem slots disponíveis no momento, mas temos aqui um botão mágico que diz sugerir disponibilidade, tá bem? Esse botão vai fazer com que a Nélia receba uma notificação dizendo, olha, tem PMEs precisando de horário, você poderia disponibilizar. Ela vai receber essa notificação e quando ela abrir uma vaga, vocês receberão a notificação, ok? Mas eu não vou ficar esperando a Nélia, porque eu realmente tenho aqui coisas que eu gostaria de tratar já. Então, eu vou ou usar um outro filtro, ou voltar um pouco atrás e tentar perceber se existe a Maria Lúcia, por exemplo. Eu percebi o perfil dela, achei bastante interessante, e eu vou aqui marcar e abre para mim, então, a agenda da Maria Lúcia Babo.
A Maria Lúcia, mentora do Voice, ela tem que colocar na plataforma a disponibilidade dela, tá bem? E fica como se fosse a agenda dela. E vocês podem marcar imediatamente na agenda dela. Não, ela não vai ainda ser necessário que ela confirme. A partir do momento que está aqui na agenda dela, já está confirmado. A partir do momento que você clicar em marcar, esta sessão está confirmada e marcada, tá bem? Então, olha aqui, no calendário de fevereiro, na verdade ela não tem em fevereiro, ela tem em março, 6 de março, e no dia 10 de março. No dia 10 de março, ela tem aqui esse horário, esse slot, e eu vou marcar. E aqui acho que a pergunta da Isabel, e se não for Isabel, por favor, nos ajude aqui a perceber, mas a pergunta da Isabel é o preenchimento do tema, certo? Do tema para a marcação da mentoria com o mentor. Não sei se a Isabel está. Mas, enfim, quero marcar com a Maria Lúcia. Tenho aqui um campo. E aqui cabe a vocês, ao gestor, ser o mais específico possível no tema, que, lembra, é o desafio que vocês querem ultrapassar, o desafio que vocês querem trabalhar nessa sessão de mentoria, para que vocês tenham mesmo uma sessão como nós falamos no começo, uma sessão eficaz, e para que vocês cheguem ao final dessa sessão com aquele sentimento de, olha, valeu a pena, eu tenho algum conteúdo aqui que faz sentido para mim e que eu posso escolher ou não implementar. Tá bem? Ok? E aqui, então, eu vou escrever qual é o meu desafio, certo? Aqui eu vou escrever qual é o meu desafio. Eu posso escolher também dar algum contexto, certo? E eu vou fazer, então, confirmar a marcação. Sim? Ok? Fiz a marcação. Quando eu vou na aba aqui em cima, sessões agendadas, essa sessão vai aparecer marcada. Certo? E depois, na outra aba, histórico de sessões, todas as sessões que eu realizei ficam registradas nesse histórico das sessões. Né? Com o mentor, a data, e aqui importante se foi feita a avaliação ou não, tá bem? E o status dessa sessão, que a sessão pode ter sido cancelada, pode não ter sido realizada, etc., mas normalmente realizada, né? Ok? Aqui também vocês têm acesso a um link, guião de apoio, onde vocês podem relembrar assim, vamos dizer, umas perguntas rápidas, né? Então, sobre a pesquisa de mentores, por área de especialização, sobre como escolher um mentor, como marcar uma sessão, agendei uma sessão e pretendo cancelar, né? Isso aqui é uma dúvida importante também com relação ao cancelamento. Quem cancela sempre é o mentor, tá bem? E aqui a importância da comunicação. Avisar ao mentor, olha, mentor, eu tive uma questão, eu não vou conseguir fazer a sessão, por gentileza, fazer o cancelamento na plataforma e vocês voltem a marcar na plataforma outra sessão com ele. O de bom tom é sempre 48 horas de antecedência, mas nós sabemos que todos nós temos imprevistos, tá bem? O importante aqui é se comunicar. Então, falamos de quanto tempo irá durar a sessão, sobre a importância de avaliar a sessão, a escolha do mentor, tá bem? E agora queria perceber se tem mais alguma dúvida com relação aqui específica sobre a plataforma e a marcação na plataforma. Não? Não. Rogério, quantas sessões eu posso marcar com o mesmo mentor? Sim, esses nós deixamos um booklet de mentorias também, já aqui no nosso chat, e tem também um plano de ação das mentorias, da pós-sessão, e nós podemos marcar qualquer sessão com qualquer mentor, o número não é limitado. O que importa mesmo é o impacto, aquilo que eu acho que vai acrescentar, marcar uma sessão de mentoria recorrente com o mesmo mentor. Podemos dizer-vos que o máximo que tivemos foram 5 sessões de mentoria com o mesmo mentor. Não, ninguém marcou mais do que 5 sessões com o mesmo mentor.
E não é obrigatório também marcar as sessões com o mesmo mentor. Não é obrigatório. É como nós estávamos a dizer aqui, o objetivo é realmente o que é que fará mais impacto. E por muitos motivos. No final da primeira sessão, podemos não, ver que aquela relação de mentoria poderá não funcionar e com todo o direito e dever, sem Uhum. termos que dar alguma explicação de maior, não marque simplesmente mais nenhuma sessão de mentoria com aquele mentor e estamos todos muito bem com isso, não é? Sim. Vamos mostrar-vos então só aqui um bocadinho, então, um pequeno vídeo. Temos. Tá, não está a aparecer. Já, aqui está ele. Peço desculpa. Peço desculpa. Eu inscrevi-me nas sessões de mentoria do Voice Leadership para poder ter mais apoio da parte dos monitores, professores que nos acompanharam nas sessões presenciais. Senti que precisava de esclarecer mais dúvidas e as sessões de mentoria serviram especificamente para isso. Foi esta necessidade de... Eu sempre tive... sempre trabalhei por conta de outrem, nunca tive a minha empresa, não é? Portanto, é uma coisa muito recente, é uma nova fase da minha vida, e senti que tinha necessidade de aprofundar este conhecimento mais técnico, mais pragmático, naquilo que são... naquilo que é o dia-a-dia da gestão de empresas, não é? Esta parte mais financeira, mais administrativa, na qual, efetivamente, eu não tinha experiência. E as mentorias, estamos a falar que desde a área do marketing ao coaching, à liderança, são muito, mas mesmo muito importantes dentro das empresas. Fiz sessões em duas áreas diferentes, uma área mais relacionada com atingir objetivos, KPIs, etc., com o professor David Dias, e fiz várias sessões, e depois fiz uma sessão ainda sobre recursos humanos, mais relacionada a como poderia gerir a minha empresa, a parte das equipas internas, etc. E foram ambas muito proveitosas. E fiz mentorias dedicadas ao crescimento e dedicadas a tentar perceber melhor toda a jornada formativa do crescimento. Depois a seguir veio a gestão sustentável do negócio e fiz a mesma coisa. Depois a seguir veio a gestão de pessoas, fiz a mesma coisa, recursos humanos. E pronto, e tem sido assim. Eu tenho escolhido as mentorias e os mentores em função daquilo que considero que são as minhas necessidades, as necessidades da minha empresa, não é? Portanto, em áreas muito específicas. E tiveram um impacto muito positivo, por um lado, porque efetivamente me estão a trazer conhecimento que não tenho, e depois estou a gostar muito de ter um olhar externo e especializado nestes vários assuntos, não é? Eu tive uma mentoria, por exemplo, que deu-me para voltar atrás e ir buscar coisas que estavam adormecidas. E isso faz com que a gente também cresça de forma evolutiva e que o negócio ande mais para a frente. Estar nestas sessões teve um impacto significativo no meu dia-a-dia da empresa. Poder estar one-on-one com um mentor a esclarecer questões que são muito específicas de cada área de negócio acabou por ser algo que eu depois apliquei no dia-a-dia da empresa e, portanto, teve um impacto profundo. Eu não tinha bem noção do que é que seria uma mentoria quando me inscrevi no curso. Não tinha bem noção, quando se falou em mentoria, o que é que isso significaria. Mas depois fiquei fascinado com a hipótese de estar a falar com pessoas muito válidas, individualmente, não é? Estar a partilhar os meus problemas, quase como uma psicanálise técnica lá. E, portanto, foi fantástico. Tem sido extraordinário. Acho que eu diria que é a melhor coisa que o curso tem, as mentorias. O impacto é enorme de abrir a mente, de trazer uma outra perspectiva, de ver pessoas de mercados diferentes. Já tive mentores que já foram à minha empresa fazer formação, portanto tenho usado muitos mentores. Ajudaram muito individualmente, como líder, como responsável da empresa, e ajudaram a minha empresa muito, porque já lá foram alguns, já fiz formação, como eu estava a dizer, e portanto o que eu aconselho é usem e abusem. É o que eu diria. Por exemplo, já estive com o mesmo mentor mais do que uma vez.
A mentoria é que já passou pelas dores de crescimento que eu estou a ter. Aconselho vivamente a todas as PMEs que estão no Voice Leadership a aproveitarem a 100% o acesso que têm a pessoas incríveis com muito conhecimento. Você, então assim, agende, faça disso disciplina, porque é importante. Aproveite a oportunidade. Isso. Esperamos termos entusiasmado um pouquinho com este vídeo das sessões de mentoria. São PMEs que estão a frequentar o programa neste momento. Abrimos aqui novamente um espaço um bocadinho para mais algumas dúvidas sobre as mentorias ou sobre o programa. Muito bem, então. Se não tiverem, agradecemos que nos façam aqui um feedback da melhor forma a nós podermos, de alguma maneira, melhorarmos este workshop. Tem também o link, acabei de partilhar o link. Carlota, também sim, podemos enviar na mesma os documentos depois também por e-mail, o que nos está a pedir. E é isto. Desejar a todos uma continuação de uma boa semana. E até à próxima sessão. Obrigada. Obrigado. Igualmente. Obrigado, obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigada.